A paz do Senhor para a igreja. Eu quero convidar você que trouxe pelo menos um exemplar da Bíblia Sagrada. Pega a tua Bíblia e abra comigo em Êxodo, capítulo 14 e o versículo 14. Somente esse capítulo e esse versículo para nossa breve meditação nessa noite. Sabemos que a palavra do Senhor, ela é infalível. Sabemos que a palavra do Senhor, ela é inerrante. Sabemos que a palavra do Senhor, ela é imensurável e digna de toda aceitação. Pastor Fábio, que Deus continue te honrando em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pastor presidente desse ministério, Jesus continue te honrando em nome de Jesus de Nazaré. Pastor Nazareno, Jesus continue te honrando em nome de Jesus de Nazaré. Êxodo capítulo 14, o versículo 14. O Senhor pelejará por vós. Quero pregar dentro de uma temática nessa noite, porque o pregador não é do estado do Rio de Janeiro, o pregador não é de São Paulo, o pregador não é do Maranhão, o pregador é do céu, se chama Espírito Santo de Deus. E a temática da palavra nessa noite é pelejando pela autoridade da palavra. Podeis tomar assento nessa noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Êxodo capítulo 14, versículo 14. E o Senhor pelejará por vós. Mas pastor, quem é o Senhor? A Bíblia Sagrada nos revela a majestade do Senhor. Lá em Isaías 40, o Senhor é aquele que pesa os montes, os outeiros em balança de precisão. O Senhor é aquele que tomou a medida dos céus a palmo e desenrola o céu como cortina para neles habitar. O Senhor é aquele que reuniu todas as águas do planeta na concha da sua mão. O Senhor é aquele que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores da terra é como gafanhoto diante dele, as ilhas como coisa pequenina lançada nos mares. Aleluia! Quem é o Senhor? O Senhor é aquele que levanta o pobre do pó e desde o monturo, exalta o necessitado e coloca em cadeira de honra, porque do Senhor é os alicerces da terra e Ele fundou sobre eles o mundo. O Senhor nessa noite está pelejando em teu favor. O Senhor nessa noite está pelejando em favor da tua casa. O Senhor nessa noite está pelejando em favor da tua parentela. O Senhor nessa noite, Ele está pelejando em favor da tua vida. E como é que Ele vai pelejar, pastor? Pela autoridade da palavra. Que você possa receber a palavra dEle nessa noite, em nome de Jesus. Quem é o Senhor? 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, versículo 7 e o versículo 8. O Senhor é quem tira a vida e dá a vida. O Senhor é quem faz descer a sepultura e faz subir da sepultura. O Senhor é quem empobrece. O Senhor é quem enriquece. O Senhor é quem abate e o Senhor é quem exalta. Sabe por que tu está aqui nessa noite? É porque o Senhor fechou tua sepultura, porque Ele tem negócio contigo. Aleluia! Nessa terra, louvado seja o nome do Senhor.
pelejar pela autoridade da palavra. Mas como, pastor? Isaías 40, versículo 8: seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12: o Senhor pergunta: o que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. A amendoeira é a primeira árvore a florescer e a dar fruto na primavera. Deus estava dizendo: eu tenho pressa, Jeremias, de te levantar como profeta. Eu tenho pressa, Jeremias, de cumprir com a minha palavra na tua vida. Eu tenho pressa, Jeremias, em te entregar a vitória. Ele disse: eu vejo a amendoeira, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir na tua vida. O que significa, pastor, velar? Velar significa ficar acordado. Velar significa ficar de prontidão para cumprir com a palavra dele na tua vida. É por isso que Satanás não te matou e nem vai te matar. Você pode até dormir, mas o que está em você não dorme. O que está em você não bate pestana. O que está em você não cochila. Ele é 24 horas velando em favor da tua vida. Meu Deus, aleluia. Ele vai pelejar pela autoridade da palavra. Deus tremendo. Mateus 24, 35: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor não está limitada ao tempo. A palavra é eterna. Isaías capítulo 9, versículo 6: o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu quero convidar os canela de fogo. Eu quero convidar os canela de fogo. Eu quero convidar os crentes que é batizado com o Espírito Santo para dar lugar para o guerreiro nessa noite. Tira a tampa do teu vaso, desentope o cano, tira a poeira da tua garganta e glorifica e exalta o nome dele nessa noite. Ele está pelejando. Estou debaixo da autoridade da palavra, pastor. Mateus capítulo 8, versículo 23, 24, 25, 26 e 27. Jesus, ele está nas margens do lago de Genezaré, conhecido como o Mar da Galileia, na companhia dos seus discípulos. A maioria era de lá. A maioria era pescador, como Pedro, que tinha uma companhia de pesca, juntamente com Tiago e com João. Pedro entendia de barco, Pedro entendia de rede, Pedro entendia de isca, Pedro entendia de peixe, mas quem estava ali não era um carpinteiro natural. Quem estava ali era o próprio Filho de Deus na figura humana. Aí sabe o que foi que aconteceu? O Senhor começou a pelejar em favor deles pela autoridade da palavra. O Senhor ordenou que eles entrassem no barco. A igreja, ela está debaixo das ordens dele. Você
está debaixo das ordens dele, a esposa só vai aonde o esposo leva. A igreja é a esposa dele. Jesus, ele não tem apartamento na terra, não. Jesus não tem carro zero na terra, não. Jesus não tem conta na caixa econômica, não. Jesus, ele tem a igreja dele na terra, e por ela ele deu a própria vida dele. Aleluia. Ele dá a palavra, ele entra no barco. Eles entram no barco, porque ele disse: passa para o outro lado do lago de Genezaré. Mas espera aí, pastor, eu recebi por revelação. Para passar para o outro lado do lago, não precisa de barco. Quem tem presença de Deus anda por cima das águas. Quem tem presença de Deus, ele anda por cima das águas. O mar da dificuldade não vai te afogar. O mar do problema não vai te afogar. Quem crê nessa palavra, levanta a tua mão lá no terceiro andar e glorifica o nome dele nessa noite. Eu sinto a presença dele na casa. Eita, eu sinto a presença dele na casa. Só Deus sabe como foi que eu cheguei aqui. Penso na escola boa, o deserto. Aleluia, deserto não mata não, deserto fortalece. Deserto não derruba, deserto levanta. Quando tu sai do deserto, tu vai ver papai te apresentar dentro de Jerusalém, e o diabo vai ter que bater em retirada, porque a autoridade da palavra está em você. Sabe por que eles pegaram o barco? Louva a Deus pela tua vida, pastor. Sabe por que ele pegou o barco? Porque Pedro ainda está sem espírito. Pedro anda com Jesus, ainda é natural ainda. Porque para ele receber o espírito, ele e o discípulo, Jesus tinha que ir para a cruz. Você entendeu? Para você andar no sobrenatural, o Espírito tem que levar a tua carne para a cruz. Não tem sobrenatural sem cruz. Não tem sobrenatural sem renúncia. Não tem sobrenatural sem compromisso com Deus. Não tem sobrenatural sem cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem um monte de pregador aí dizendo: ó, Jesus me deu um apartamento, mas pensei que ele deu uma cruz. Ele deu uma cruz. Muitos estão sendo aí levantados no cartaz, mas quem vem do céu é levantado na cruz para todo mundo ver. Sabe por quê? Porque quem é dele carrega as mesmas feridas. Quem é dele carrega as mesmas marcas. Quem é dele tem que andar pelo mesmo caminho que ele andou. A marca é para identificar, pastor Nazareno, que tu não é da terra, tu é do céu. Eita, eu estou sentindo a presença. Eu estou sentindo a presença. Eu estou sentindo a presença. Essa ferida aí vai servir para os Tomé da vida colocar o dedo e se converter. Porque não vão acreditar, mas quando vê a marca, a incredulidade vai cair por terra. Aí Pedro está no natural com o discípulo, entra no barco, vai para o meio do mar. Jesus está dentro do barco com a almofada, dormindo. Esse aí tinha que ser o papel dos discípulos, porque a presença dele nos faz descansar. A presença dele nos faz habitar seguramente. Quando Pedro recebeu o Espírito, ele aprendeu, pastor. Ele aprendeu com Jesus. Ele aprendeu. Quando a tempestade se levantar, eu que tenho presença, eu vou descansar, eu vou dormir. Deixa que ele vai pelejar por mim, pela autoridade da palavra. Pedro aprendeu. Atos capítulo 12, Tiago passou pelo fio da espada.
Sabe por quê? Porque estava cheio do Espírito. É o que está me esperando, é o que está te esperando. Ele passou pelo fio da espada, mas a ordem veio lá da sala do trono. A ordem não veio de Herodes, a ordem veio daquele que está sentado lá na sala do trono, no alto e sublime trono. Ele passou pelo fio da espada, ó. E Pedro estava guardado na prisão. Sabe o que foi que Pedro fez? Eita, quando eu não tinha presença, lá dentro do lago de Genezaré, dentro do barco, o meu mestre dormiu. Ele dormiu. E eu vou dormir aqui dentro da cadeia também. Eu não sei que hora papai vai me tirar, mas a igreja está em constante oração em favor da minha vida. Uma hora a cadeia vai ser abalada, uma hora o cárcere vai ser abalado, uma hora a corrente vai ter que ser quebrada, uma hora o jugo vai ter que ter partido, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A autoridade da palavra de Jesus. Ele tirou a capa, tirou o cinto. Parece que estava dentro de um hotel, conjecturando. Tirou a sandália e foi dormir. Jesus me fez uma promessa, que quando eu estiver velho, vão me levar para um lugar que eu não quero ir, vão me cingir, vão me levar. Jesus estava revelando para Pedro, que do mesmo jeito que Jesus foi crucificado, segundo a história, Pedro foi crucificado na cruz, mas ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Me pendura nessa cruz de cabeça para baixo e deixa o sangue escorrer. Eu não vejo a hora de ver a face dele. Quem está sentindo a presença, glorifica, exalta, magnifica o nome dele nessa noite. Lição da palavra. Glorifica, igreja, glorifica. Quando tu glorifica, o exaltado é humilhado, o humilhado é exaltado. Quando tu glorifica, a muralha cai. Quando tu glorifica, o gigante tem que beijar a lona. Quando tu glorifica, a porta que está fechada, ela tem que se abrir. Quando tu glorifica, o caído é colocado de pé. Quando tu glorifica, o doente é curado. Quando tu glorifica, aleluia, o Senhor ele realiza a obra na tua vida. Aí sabe o que é que acontece? A oração da igreja não chega na terra. Eu estava ali só ouvindo, ó, o Espírito falando, aleluia. Nem orar nós não sabemos orar, aleluia. Para orar tem que ter Espírito Santo, pastor. É o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nem saber pedir a gente sabe. A tua oração é conhecida no céu, porque é o Espírito Santo que coloca as palavras necessárias na tua boca. É o Espírito que consola, é o Espírito que levanta, é o Espírito que capacita. A oração da igreja sobe como incenso, chega lá na sala do trono, e Deus agora ordena o anjo. Tem lugar por aí, se o pregador falar que viu um anjo, a igreja vira. Mas eu estou falando daquele que ordena o anjo. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que lhe temem e os livra de todo mal. Salmo 104, versículo 4. Não são eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Aí em Hebreus capítulo 1, versículo 14. E lá no Salmo 104, 4, ele diz assim: ele faz dos anjos ventos e dos seus ministros uma labareda de fogo. Tu não foi chamado para apagar o fogo, não. Jesus ele não apaga o torrão que fumega e nem acaba de quebrar a cana trilhada, não. Ele veio para levantar o que está caído. Ele veio para levantar o tabernáculo caído de Davi, porque de Salomão, de Betseba, nasceu Salomão, e Jesus é da árvore genealógica. O tiro saiu pela culatra.
Quando Betseba passava, todo mundo dizia: lá vai a adúltera. A adúltera, espera só a exaltação de Deus chegar. O filho dela vai se assentar no trono. Aleluia. E aí os fofoqueiros vão bater a língua na tramela, porque julgaram pelo momento. Não julgue ninguém pelo momento, porque Deus pode mudar o cativeiro dele. Aí de Salomão, ele faz parte da árvore genealógica, porque Jesus é da tribo de Judá. Eu tiro o céu pela culatra. Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu há de condenar, porque essa é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Aí tem gente pensando que a oração de Davi não foi ouvida, mas o menino morreu, o primeiro. Morreu para os homens, mas está depositado lá. O jejum foi recebido. O menino morreu para o mundo. Mas quando Davi partiu para o Senhor, que as virgens vieram aquecer seu corpo, e ele entrou na eternidade, ele viu o filho que partiu. Sabe por que Deus permite? Para ele não provar do que Davi provou. E muitas vezes tu não entende. Sabe o que Satanás quer roubar da igreja? A pureza espiritual, a virgindade espiritual, a inocência. Enquanto o Espírito Santo estiver na tua vida, tu tem inocência da parte de Deus, porque Deus não tem culpado por inocente e não inocente por culpado. Está lá o discípulo na beira do mar, Jesus dormindo, e Pedro dorme também lá no cárcere, lá em Atos 12. Aí o controle estava na mão de Deus, conjecturando, porque o anjo entrou sem nenhuma porta se abrir, toca na ilhaga de Pedro e disse: Pedro, te levanta, coloca a capa, Pedro, coloca o cinto, Pedro, coloca a sandália, Pedro. O anjo pega na mão de Pedro e diz: agora é tu e eu. E quando ele vai passando, a porta parece que automático começa a se abrir, porque o controle está na mão de Deus. Essa porta fechada vai se abrir. Deus não vai abrir a porta, Deus vai abrir um portão na tua vida. Quem recebe essa palavra glorifica. Quem recebe essa palavra começa a dar lugar nessa noite. Quando ele chega na casa das irmãs, Ruth vai abrir a porta, fica emocionada. Ela disse assim: olha, Pedro está na porta, mas quem está do lado de dentro diz: é o anjo dele, não é Pedro. A oração da igreja, ela tem poder. A rainha da Inglaterra, uma certa feita, falou que tinha medo de outros canhões de outros países apontado para a Inglaterra, mas não tinha medo. Ele tem medo da oração de um justo. Sabe por quê? Porque a tua oração, Deus, ele ouve a tua oração, Deus, ele responde a tua oração, ele vai trabalhar na tua vida por intermédio da tua oração. O discípulo no meio do mar. No meio do mar, Jesus está dormindo. Pedro aprendeu: ei, quando você começar a ser perseguido, pode descansar. Pode descansar, só parte quando o papai terminar a obra. Romanos capítulo 28, versículo 8. Capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Aí sabe o que foi que aconteceu? É o Espírito, pastor. É o Espírito. Passei 8 anos em Massapé do Piauí, sendo missionário. Estou com 4 anos sendo pastor. Tive em Aparecida de Goiânia pregando para o Comando Vermelho. Ouvi quando uma legião em revelação. Pode filmar aí. Eu vi uma legião entrando no cabeça do TV da Falange Vermelha, do Comando Vermelho. Chegaram para mim: Satanás queria que eu blasfemasse. Satanás queria que eu blasfemasse. Sabe o que foi que aconteceu?
o cabeça do comando vermelho disse: olha, pastor, todos que vêm do Piauí para cá a gente mata. Só tem uma forma de tu não rodar na quebrada: fecha a tua igreja, para de ser pastor e vem pro crime, que o crime te abraça. Eu disse: vocês vão me matar, mas eu vou pregar o evangelho. Foi para isso que Deus me levantou. Eles colocaram CV lá na porta da igreja. Aí eu peguei a caixa de som e comecei: quem manda é Aparecida de Goiânia, não é o comando vermelho, é Jesus de Nazaré. Quem manda é Aparecida de Goiânia, não é o comando vermelho, é Jesus Cristo de Nazaré. Assim seja. A porta da igreja só fechava por fora, a porta estava encostada, eu só de joelho esperando a hora. Se for para me deitar, para Deus levantar outro, amém. Aleluia. Porque o diácono Estevão, ele foi deitado, mas Deus levantou Saulo para fazer um estrago no inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Eu de joelho com duas crianças, uma de 3 anos, uma de 5, dentro da casa de oração. Eles fizeram eu sair da kitnet. O rapaz fumava maconha todo dia e jogava fumaça pelo ventilador da kitnet. Saímos da kitnet, fomos lá para dentro da igreja. Lá para dentro da igreja, morar dentro da igreja. Culto 24 horas, pela Assembleia de Deus, Ciá de Seta, Tocantins, Araguaína, Pará. Pastor Alfredo é o presidente aqui do estado do Piauí. Fomos para lá fazer a obra. Só que só nada chegava dentro da igreja. Paca endemoniada, paca endemoniada. A raiva dele foi essa: é começar a ir para a igreja toda de saia longa, com Bíblia na mão, porque toda mulher que chega ali se coloca na prostituição. Mas dessa vez o inferno perdeu. Aqui em Teresina, ali no Disseu, foi o bonde dos 40. Eu estava pregando numa casa de andar. Quando eu terminei de pregar, a pombagira se manifestou e caiu por terra. Fui no Comercial Carvalho fazer umas compras. Apareceu 2 jovens montados numa bir branca, querendo me cercar com a ponto 40 na mão. Eu digo: antes do projeto dessa ponto 40 chegar no meu corpo, eu já estou diante do Todo-Poderoso. Pode atirar, pode atirar, pode atirar. E assim, igreja, aqui nós não temos a vida por preço preciosa, não. Aqui o viver é Cristo, o morrer é lucro. Louvado seja Deus. Eu nem conheço, pastor, minha mãe biológica. Fui criado por uma mulher de círculo de oração da Assembleia de Deus, a dona Gorete. Partiu em 2020 para o Senhor, mas deixou o legado na terra. Deixou o legado. Eu fui projetado para ser o que eu sou hoje e para fazer o que eu faço hoje. Eu nunca fiz outra coisa, pastor, a não ser pregar o evangelho. Louvado seja Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo mundo gosta. Todas as coisas, naquele que me fortalece. Posso tudo naquele que me fortalece. Mas antes de Paulo dizer isso, ele disse: fui dado como morto, a víbora mordeu minha mão, fui apedrejado, rejeitado pelos apóstolos lá em Jerusalém. Passei 14 anos na Arábia, lá no deserto, mas papai colocou uma cadeira lá no céu, me arrebatou em espírito, me mostrou coisas inefáveis, que não é lícito eu me falar. Quem me preparou foi papai. Passei apóstolo, tinha que andar com Jesus. Eu não andei com ele, mas eu vi ele glorificado lá no caminho de Damasco. Saulo entrou no caminho de Jesus, e Jesus entrou no caminho dele. Você pode adorar? Você pode adorar? Você pode adorar? Adore, 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 adore. Pode dar lugar para o guerreiro. Alassuri Mikala Sherine Canaraba. Bota essa língua estranha para fora, querido. Bota essa língua estranha para fora. Começa a dar lugar para papai. Estamos aqui em festival. Então entra na festa, em nome de Jesus, na festa onde o nome do Todo-Poderoso está sendo glorificado. Está lá no meio do mar, voltou-se, e Jesus dormindo. Meu Deus! A tempestade se levanta. Eu perguntei: mas por que, Jesus, que a tempestade se levantou?
Por quê? Para mim me apresentar para eles. Eles andam comigo, mas ainda não me conhecem. Eles não sabem do que eu sou capaz de fazer, porque eles não têm presença. Eu vou mandar o cartão de visita, eu vou me apresentar, eu vou tirar um cochilo aqui, vou mandar a tempestade para mim me apresentar. Essa tempestade que está soprando na tua embarcação. Que embarcação? Dentro da tua casa. É Jesus querendo se apresentar, e vai se apresentar no meio da tempestade. É no meio da tempestade. É muito fácil pegar o pandeiro e bater e cantar só o Senhor é Deus, depois que o mar se abre. Eu quero ver é com o mar fechado no deserto e o exército de Faraó atrás. Eu quero ver glorificar o nome dele é na tormenta e na tempestade. É mesmo. Que tempestade? Quando a despensa está vazia, mas tua alma está cheia da presença. Que tempestade? Tu só tem 2 peças de roupa, mas Jesus falou: não é o alimento vale mais do que a vida, e nem a vestimenta mais do que o corpo. Tu está coberta com a presença, tu está coberta com o Espírito Santo. Essa roupa aqui vai ficar, mas a igreja vai subir. Os discípulos foram inteligentes, disse: deixa eu recorrer à palavra de Deus, a autoridade da palavra, porque quem estava dentro do barco era o verbo de Deus. Quem estava dentro do barco é o Cordeiro de Deus. Quem estava dentro do barco é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem está dentro do barco é aquele que levanta e o diabo não derruba. Quem está dentro do barco é aquele que exalta e o diabo não humilha. Quem está dentro do barco é aquele que tem. Quem está dentro do barco é aquele que pode. Quem está dentro do barco é aquele que diz. Quem está dentro do barco é aquele que opera. Quem está dentro do barco é aquele que cura. Quem está dentro do barco é aquele que liberta. Quem está dentro do barco é aquele que faz o surdo ouvir e o mudo falar. Quem está dentro do barco é aquele que faz o paralítico andar. Quem está dentro do barco é aquele que purifica o que está leproso. Eles são inteligentes. O Senhor está dizendo no meu espírito aqui que essa tempestade é para tu voltar para o lugar de intimidade. No instante eles voltaram a clamar. Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8: pedi e dás-vos-á, busquei e encontrareis, batei e abri-se-lhe-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate acaba vendo a porta se abrir. Quando a tempestade se levanta, tem oração dentro do barco, tem clamor dentro do barco. Eles clamaram: Senhor, não te importa que nós perecemos? Eu vou conjecturar, posso, pastor? É eu que vou perecer por vocês. Perecer é morrer. É eu que vou morrer por vocês. Eu tenho o poder de dar minha vida e de tomá-la de volta. Foi para isso que Jesus nasceu, para ser coroado com a coroa de acácia. Cada espinho da coroa 1 centímetro de diâmetro. Foi para isso que Jesus nasceu, para ser preso na fortaleza Antônia, na presença de Pôncio Pilatos e na presença do povo judeu. Foi para isso que Jesus nasceu, para passar pela vara da disciplina do azorrague romano. O chicote, o cabo era de madeira, o chicote era de couro, 12 tiras de couro, em cada tira um pedaço de osso de carneiro quebrado, uma bola de chumbo e um pedaço de ferro. Aonde o chicote batia, travava, e quando o carrasco repuxava, se cumpria o que Isaías 53, ele profetizou pelo Espírito: ele será moído por causa do meio do teu pecado. Ele, como ovelha muda, ele vai ser levado a matador. Nem direito de gritar ele teve. E tem momento que a gente quer gritar no meio da tempestade. Passa essa tempestade em silêncio.
Deixa Ele se levantar em teu favor. Sabe por que muitas vezes nós pedimos a bênção? Porque nós não se torna ovelha muda. Deixa levar, querido. Se Deus está na tua vida, Ele se responsabiliza. Foi crucificado no meio de 2 ladrões. É por isso que eu não vou julgar ninguém. O ladrão não era batizado nas águas nem no Espírito Santo, mas ele disse para o parceiro dele de crime: esse homem aí é justo. Ó rei, te lembra de mim quando tu entrar no teu reinado. Eu não vou só me lembrar, tu vai entrar comigo, porque o escrito de dívida que era contra ti, nas ordenanças do meu pai, eu cravei no madeiro e despojei perante o principado e potestade. Tu não deve mais nada. O meu sangue te faz entrar lá em cima. Não é porque tu é bonito, não é porque tu é bom, é o meu sangue que te purifica de todo pecado. Jesus agora se levanta. João um dia também falou, João 19:25: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor. Sabe por quê? Porque a árvore chamada Jó, ela foi cortada. Deus permite o corte para tu saber quem é que está do teu lado. Porque quando a árvore estava produzindo sombra, todo mundo queria estar na casa de Jó. Quando a árvore está produzindo fruto para a pessoa se alimentar, todo mundo está na casa de Jó. Mas quando a árvore foi cortada e perdeu a sua beleza, Jó foi se assentar no lixão da cidade, na folha da bananeira, cheio de tumor maligno. Aleluia. Só era carne. Aquela enfermidade não impedia Jó de adorar. Aquela enfermidade não impedia Jó de entrar no céu. A enfermidade que tu carrega não te impede de adorar. Porque no céu não tem doente, doente é aqui. No céu não tem morto, morto é aqui. No céu não tem tribulação, tribulação é aqui. Então receba a autoridade da palavra para você vencer as tempestades da vida. Não vai deixar a enfermidade te calar. A carne de Jó está podre. A carne está podre, mas a alma dele está cercada pelo Todo-Poderoso. Porque Satanás disse assim: tu cercou ele, cercaste ele. Diz: tu me incitou contra ele sem causa. Mas vai lá, vou te mostrar que eu conheço meu servo. Tem muita gente aí acreditando em Satanás. Aleluia. Quem é não precisa dizer que é. Quem vai falar é a unção. Quem vai falar é a autoridade. Eu sei que para me chegar aqui foi difícil. Quiser pegar a candeia e colocar debaixo da mesa, quiser pegar a cidade e esconder debaixo da montanha, mas agora o tempo é chegado, querido. Deus, o mesmo Deus que coloca na cadeira, tira da cadeira. O mesmo Deus que coloca no trono, tira do trono. E está na hora de Deus tirar os que não são dele e colocar os que são dele, que está vendo de pé no deserto, em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Te prepara para a dupla honra de Deus na tua vida. Isaías 61:7: no lugar da vergonha e da afronta, eu vou te coroar com dupla honra. Recebe a palavra nessa noite. Aí sabe o que ele faz? Eita, pastor. Eita. Desde o dia que a porta se abriu, que a revelação, aleluia. Sabe o que foi que aconteceu? Quem tem Espírito Santo, ele ordena para o vento que está soprando e o vento se aquieta. Quem tem Espírito Santo, ele ordena o mar e o mar se acalma. Aleluia. Adão tinha autoridade. Deus disse: sujeita a terra, domina a terra. Porque Adão tinha Espírito Santo de Deus. Quando ele perde o Espírito Santo, ele coloca para dentro o que Deus disse não, proibiu. Ele coloca para dentro o Espírito Santo de Deus, ele sai. Aí entra o texto que o Senhor leu: pastor Nazareno, o meu espírito não contenderá mais com o homem. Contender é chamar a atenção. Provérbio capítulo 29, versículo 1: o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz, será quebrantado repentinamente, a ponto de não haver mais cura. Louvado seja Deus.
viu? Sabe o que é que acontece? Jesus se levanta. Jesus permitiu a tempestade. Ele está me dizendo aqui pelo Espírito, para saber até onde ia a obediência dos discípulos. Se a tempestade ia fazer eles permanecer no barco, ou pular fora do barco e desobedecer a palavra, a autoridade da palavra de Jesus. Louvado seja Deus. Tem muita gente aí, ó, que já pulou fora do barco, já bebeu muita água, aleluia, porque para andar tem que ter presença. Não pula fora do barco. Se no barco está difícil com ele, imagine fora do barco. Quem te embarcou foi Jesus. Então não te preocupa, que tu vai chegar onde ele te prometeu. Um dia me perguntaram: Noé andou com Deus até onde, pastor? Até onde Deus prometeu. Tu vai andar com ele até onde ele te prometeu. Ele vai andar, você vai andar até onde ele te prometeu. Te preocupa não. Ele fez a arca, fez. A arca representa as casas de oração. Porque quando Deus levanta uma obra dessa, Deus manda levantar, ele envia o recurso. Ele envia o recurso. Fique de pé, igreja. Fique de pé. Pega na mão do teu irmão. Eita, se não... Aleluia. O homem quando está ligado com o trono, aleluia. Pega na mão do teu irmão, vamos orar, vamos orar. Fecha teus olhos, vamos orar. Para de olhar para o natural, olha para o espiritual. Para o espiritual se olha com o olho fechado. Para ver o céu tu não precisa dessa visão não. Tu precisa de revelação de Deus. Fecha teus olhos e começa a orar pelos da tua casa. Começa a orar pelos da tua família. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te peço nesta noite, pela autoridade da tua palavra, começa a visitar a vida da tua filha. Começa a visitar a vida do teu filho. Começa a visitar esse jovem. Começa a visitar esse adolescente. Se tu está nessa palavra, começa a tomar teus vasos em profecia. Se tu está nessa palavra, começa a sacudir a figueira. Se tu está nessa palavra, então você começa a receber. Receba autoridade, receba ousadia, receba força, receba intrepidez. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Receba força, receba autoridade, receba a ousadia de Deus.